Nosso reino é sobre missão. A história de Esther. Esse é o título da mensagem de hoje. Mas eu gostaria de começar a história de hoje com a seguinte frase: ser ou não ser? Ser ou não ser? Esta talvez seja uma das frases mais conhecidas de Shakespeare. E a imagem de Hamlet segurando um crânio e a frase embaixo, ser ou não ser, eis a questão, talvez seja a imagem e a frase mais repetida de Shakespeare. Essa frase ela está contida dentro de uma peça de Shakespeare chamada Hamlet, onde o personagem principal é o filho de um rei chamado Hamlet. E dentro do diálogo, esta frase aparece. E embora esta frase seja a mais conhecida, o fato é que essa frase continua. Ela não para no ser ou não ser, eis a questão. E eu vou ler aqui a continuidade desta frase. A frase é a seguinte: ser ou não ser, eis a questão. Ou uma tradução melhor, mais próxima do original é: ser ou não ser, a questão é a seguinte, : é melhor aguentar na cabeça as pedradas e flechadas do azar que se apresenta para você? Ou pegar em armas contra um mar de problemas e enfrentá-los e acabar com ele? Essa é a questão de Hamlet. A pergunta de Hamlet, na verdade, não era eu quero ser ou eu não quero ser uma coisa, quero fazer ou não quero fazer outra coisa. Não, a questão de Hamlet é o seguinte: ele recebe uma missão da parte do pai dele e ele começa a entrar em uma crise existencial. Se ele, de fato, seria um filho que iria obedecer o mandato do seu pai, o chamado do seu pai, a missão do seu pai, ou ele se lançaria ao azar, aos prejuízos, as hipóteses daquilo que ele chama de azar e deixar ver o que ia acontecer. Veja, não é simplesmente um ser ou não ser. A questão aqui está relacionada a uma missão, está relacionada a um chamado do seu pai e a resposta de Hamlet é isso. Esta é a questão. Eu começo a mensagem de hoje com a questão de Hamlet por dois motivos. Primeiro motivo, porque ela representa a nossa principal pergunta como filhos de Deus. A nossa principal pergunta como filhos de Deus é: ser ou não ser? Será que vamos aceitar o chamado de Deus para obedecê-lo, para viver os planos dele, ou não? Vamos viver a nossa vida do nosso jeito? A crise existencial de Hamlet nos representa. Mas não apenas isso, eu trago essa frase de Shakespeare para esta nossa reflexão de hoje, porque ela também representa a crise existencial que Esther, a rainha Esther, vivenciou diante de um momento muito crítico da vida dela. Mas ela disse sim, eu decido ser uma filha que obedece o chamado de seu pai e luta, enfrenta, com bravura e coragem. Mas antes de tentarmos tirar qualquer tipo de lição da história de Esther, deixa eu fazer um breve resumo do livro de Esther. O livro de Esther tem 10 capítulos. Nós não vamos ler os 10 capítulos aqui hoje. Eu vou fazer apenas um breve resumo, para que a gente consiga ver o quadro geral da história de Esther. A história de Esther, ela acontece dentro do reino de um homem chamado Xerxes. Em algumas versões bíblicas, de algumas bíblias aparece como rei Assuero. Segundo um historiador chamado Heródoto, o reinado do rei Assuero, ele representava metade do mundo então conhecido. Portanto, nós estamos falando de um grande império. Este rei, um belo dia, decide fazer uma grande festa para mostrar o seu poder para todos os seus amigos. E no meio da festa, ele teve uma ideia de chamar a sua esposa para que a esposa desfilasse na frente de todo mundo, para que todo mundo visse não apenas o seu poder, a sua riqueza, o seu dinheiro, mas também ver como é que a mulher dele era bonita. A Vasti achou a ideia nada a ver. E ela falou assim: não vou. E aí, por conta disso, ele decide tirar a rainha Vasti do seu posto de rainha. E ele ficou um tempo sem rainha no trono, até que ele sentiu falta, e ele fala: bom, eu preciso escolher uma outra rainha para o trono.
E aí alguém deu uma ideia, que tal a gente fazer um festival, um concurso da Miss Persa? Quem ganhar o festival de Miss Persa vai se tornar a rainha. Então, no meio de todas as mulheres que se inscreveram para este concurso de Miss Persa, estava ali Esther. Deixe-me falar um pouco do background de Esther. Esther era judia e ela tinha perdido os pais. E ela foi criada pelo primo. Seu primo era Mardoqueu. Mardoqueu, ao ficar sabendo desse concurso, sabendo da delicadeza, da sabedoria, da pureza e da beleza de Esther, fala: Esther, eu creio que isso aqui é para você. Ela ouve o conselho do primo Mardoqueu, entra nesse concurso e ela ganha. Então ela se torna rainha. Até então a história está maravilhosa, tudo a mil maravilhas, parece um conto de fadas. Uma garota que tinha sido exilada, perdido pai, mãe, agora se torna rainha. Até que aparece na história um homem chamado Amã, ou alguns dizem Ramã. Ramã é como se fosse uma personificação de Hitler. É um homem mau, perverso. Ele aparece na história logo tendo uma promoção dentro do Império Persa. O poder dele dentro do Império Persa era tanto que, quando ele passava, as pessoas tinham que ficar de joelho diante dele. Menos Mardoqueu. Mardoqueu não ficava diante dele de joelhos porque Mardoqueu era judeu, o primo de Esther. E isso causou revolta, ira dentro do coração de Amã e falou: eu quero matar agora Mardoqueu, porque ele não se curvou diante de mim. Mas eu não quero apenas acabar com Mardoqueu, eu quero acabar com a raça de Mardoqueu. Toda a família de Mardoqueu, todos os descendentes, os ascendentes de Mardoqueu, eu quero acabar com todo mundo. E ele teve uma brilhante ideia. Ele subornou o rei. Veja que corrupção, suborno não é algo de agora. Ele deu 350 toneladas de moedas de prata para o rei, para que o rei assinasse um decreto. E o decreto era que todos os povos de todo o Império Persa tinham o direito de matar o judeu e ficar com os bens dos judeus. O rei aceita o suborno, assina o decreto. E então, o decreto é espalhado em todo o Império Persa. Lembra que a gente fala muitas vezes, isso aqui não é uma lei medo-persa. Falamos isso porque uma lei medo-persa, ela não podia ser revogada. E ali era o Império Persa. E ele assina esse decreto. Mardoqueu, quando fica sabendo disso, ele chora. Mas não apenas chora. Ele raspa sua cabeça, rasga sua roupa, se veste com um pano de saco e joga cinzas no rosto. Essa era a forma que os judeus expressavam a sua mais profunda dor diante das pessoas. A ideia de jogar cinzas no rosto era para que todo mundo soubesse que a dor que estava passando podia ser vista, porque a cinza na cara deixava os rastros das lágrimas no rosto. E quando Esther fica sabendo que o seu primo estava na porta do castelo daquele jeito, ela manda os seus servos e perguntar o que estava acontecendo com Mardoqueu. Mardoqueu só pega a cópia do veredito que foi assinado pelo rei e fala aqui, Esther, olha o que está acontecendo aqui. Mas ele não apenas faz isso. Veja o que Mardoqueu faz. Capítulo 4, verso 8 de Esther. Vou ler o verso 7 e o verso 8. Na tela está apenas o verso 8, mas eu vou ler o verso 7, que ajuda a gente a contextualizar um pouco mais. Mardoqueu lhe contou tudo o que se tinha passado com ele e a soma exata da prata que Amã tinha prometido depositar na tesouraria do rei para o extermínio dos judeus. Verso 8. Também lhe deu a cópia do decreto anunciado em Susã, que falava do extermínio dos judeus, para que ele a mostrasse a Esther e lhe explicasse tudo. E lhe ordenasse que fosse falar com o rei, lhe pedisse misericórdia e intercedesse diante dele a favor do seu povo. Mardoqueu não apenas apresenta a Esther a situação, mas Mardoqueu agora entrega para Esther, coloca no colo de Esther uma missão. É o seguinte, Esther, é isso que está acontecendo, você está dentro do palácio, você tem uma missão aí. Vá até o rei, interceda ao rei pelo seu povo e peça misericórdia. Essa é a tua missão. Parece que é uma coisa simples, né? Poxa, é só lá, é a mulher do rei mesmo, eles pelo menos conversam, né? Mas o fato é que nós estamos falando do homem mais poderoso do mundo antigo daquela época. Tinha um decreto que dizia o seguinte, o texto fala isso, depois você pode ver em casa, que o decreto que existia era que ninguém poderia chegar diante do rei se não fosse chamado. Se alguém chegasse diante do rei sem ser chamado, aquela pessoa corria o risco de ser morta.
E parece que as coisas não estavam muito bem entre Esther e o rei, porque o texto também fala que fazia 30 dias que ele não chamava Esther. O chamado, a missão dela, colocava em risco a própria vida de Esther. Quando isso chega para ela, a questão de Hamlet aparece no coração de Esther. Ser ou não ser. Uma filha, uma serva, que aceita o seu chamado e luta por aquilo que é certo, ou simplesmente ser lançado ao azar. Ser ou não ser, eis a questão. Mas, para a honra e glória de Deus, Esther aceita esse chamado, diz sim e cumpre a missão dela. Bom, aqui está o resumo da história de Esther. Aqui está o resumo da história do livro de Esther. Quando nós olhamos para a história de Esther, a primeira grande lição que nós somos expostos é que o nosso reino é sobre uma missão. Deixe-me explicar um pouco melhor o que quero dizer com isso. Quando a gente vai para Esther capítulo 4, verso 12, até o verso 14, isso fica ainda mais claro. Isso aqui é a fala de Mardoqueu para Esther. Ele explica isso para ela. Esther capítulo 4, verso 12 até o verso 14. Quando relataram as palavras de Esther a Mardoqueu, este mandou que respondessem a Esther. Não imagines que, por estares no palácio do rei, serás a única a escapar entre os judeus. Pois se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a tua família sereis eliminados. Quem sabe, se não foi para este momento que foste conduzida à realeza? O que Mardoqueu está dizendo aqui para Esther Esther, a história não era só sobre um conto de fadas de uma menina pobre que ficou rica. O Senhor estava conduzindo toda essa história, fazendo todos os milagres, porque Ele tinha um propósito maior. Ele colocou você aí porque você tem uma missão. O lugar, a história, o momento, tudo isso não é fruto de um acaso. O Senhor colocou você no reino porque Ele tinha um propósito. O Senhor colocou você no lugar onde você está, Esther, porque Ele tinha um propósito. E este é o momento para o qual você foi preparada para viver. E é interessante que quando nós olhamos a palavra de Deus, parece que a história se repete em inúmeras outras passagens. Por exemplo, Abraão. Quando o Senhor chama Abraão, eu farei de você pai de uma grande nação. Mas a história não era sobre Abraão. A história era, e através de ti serão benditas todas as nações. Eu vou fazer você pai de uma grande nação, mas para que você seja um canal de bênção para todas as nações. Quando o Senhor coloca José no trono ali no Egito como um governador, não era para fazer apenas José um grande homem, cheio de poder para tomada de decisão, não. O objetivo de colocar José como governador do Egito era para abençoar toda a nação do Egito e principalmente o povo de Deus. Quando a gente vê o Senhor colocando, por exemplo, Daniel, Sadraque e Mesaque ali na Babilônia e colocando-os como governadores, como homens, juízes ali, não era apenas para mostrar que os exilados venceram, mas era para mostrar o poder de Deus, a glória de Deus através da vida deles, para que os reis se prostrassem diante do Senhor. E quando nós olhamos para a vida de Esther, é a mesma coisa. O reinado é sobre missão. Trazendo isso para a nossa vida, o Senhor não nos trouxe aqui para os Estados Unidos simplesmente para recebermos bênçãos, para termos uma vida mais confortável, para termos mais recursos financeiros, mais viagens, mais diplomas. Não, não é sobre isso. Se você tem a certeza que foi Deus que trouxe você para este lugar, é porque Ele tem uma missão para você aqui. A família que Deus te deu não é para que você seja o centro nessa família, para que tudo gire em torno do seu umbigo, o controle na tua mão no sofá, a água no copo a hora que você tem sede, a comida na mesa a hora que você quer. Não. Deus colocou você nessa família com um propósito, para servir, para abençoar, para ser canal de bênção. Deus colocou você no lugar onde você está, no seu trabalho. Não é apenas para você reivindicar, pedir mais, querer mais. Não, é para você ali. Você tem uma missão. As pessoas que Deus colocou no seu caminho, as pessoas que Deus colocou na sua história, têm um objetivo, têm um porquê.
esta igreja que você faz parte, Deus colocou você aqui não apenas para ser abençoado, para ouvir boas músicas, para ouvir uma palavra, para ter o seu filho sendo cuidado e ministrado no ministério infantil. Não é apenas sobre isso. Nós somos aqui um exército que está sendo trabalhado, forjado com uma missão. Todos nós aqui dentro do corpo de Cristo temos uma missão. O reinado é sobre missão. E é exatamente esse diálogo que acontece aqui entre Mardoqueu e Esther. O Esther, a história não é sobre um conto de fadas de uma menina que venceu na vida. A história é sobre um Deus que coloca uma pessoa que não era nada em um lugar onde todos queriam para que o nome dele fosse exaltado. E talvez, quando a gente começa a refletir sobre missão, sobre chamado, a pergunta é, tá, mas qual que é a minha missão, hein? Pastor, eu já tentei responder essa pergunta de várias formas, de vários jeitos. Já fiz teste vocacional, já fui psicólogo, já até conversei com o senhor, hein? E parece que essa pergunta não foi respondida. Bom, deixa eu responder agora, de uma vez por todas, sobre qual é a missão de Deus para você. Nenhuma. Deus não tem uma missão para você. Deus tem a missão dele. E ele chama você para fazer parte da missão dele. E a missão de Deus é salvar o homem do inferno pós-morte, mas também salvar o homem do inferno em vida, da vida de pecado, da vida de vício, da vida de dor, da vida de angústia. Essa é a missão de Deus. É isso que ele está fazendo e é para isso que ele nos chama. Independente de onde você está, independente da sua história, independente da sua formação, independente do seu dom, esta é a missão de Deus. Os teólogos chamam isso de missio Dei. Deus tem a missão dele e ele nos chama para participar. Foi assim com Moisés. Ele chegou em Moisés e falou, Moisés, eu estou vendo o meu povo sofrer, eu quero salvar o meu povo, eu estou chamando você para a minha missão. Foi assim que ele fez com Gideão. Ô Gideão, o meu povo precisa de uma libertação, de uma vitória, eu estou chamando você para essa missão. Foi assim que ele fez com Paulo. Ele chama Paulo, olha Paulo, eu quero salvar não apenas judeus, eu quero salvar judeus e gentios. Essa é a minha missão, estou chamando você para a minha missão de salvar. E foi assim com Esther. E fica tão claro isso para a gente, porque é interessante a fala de Mardoqueu. Esther, é o seguinte, Deus colocou você aí com uma missão. Tá? A missão de Deus é salvar o povo. E ele colocou você aí para cooperar com a missão dele. Se você não quiser, tudo bem, minha filha. Ele vai levantar outro para salvar o povo, porque a missão é dele, ele que provê. Mas saiba que você tem a oportunidade de usar toda a sua história agora para ser uma bênção. Para transformar aquilo que é uma realidade de dor, de sofrimento, de angústia, em uma realidade de milagre e salvação. Veja, a pergunta nossa já não é mais qual é a minha missão. A pergunta nossa é como cumprir a minha missão. É ser ou não ser um filho que acata essa missão e cumpre a missão que o Senhor nos colocou. E diante disso como eu consigo fazer isso? Nós exercemos a nossa missão quando nós andamos dentro de nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, no mundo aí fora. O que deve estar soando na nossa mente, nos nossos ouvidos é, ei, Deus está querendo salvar pessoas, Deus está querendo transformar histórias, Deus está querendo abençoar os meus filhos, Deus está querendo abençoar meu marido, a minha esposa. Como eu posso ser um instrumento na mão de Deus para ser bênção aqui dentro de casa, para ser bênção nessa igreja, para ser bênção no mundo lá fora? Como eu posso fazer? Senhor, eu sei fazer isso, eu sei tocar, eu sei cantar, eu sei fazer negócios, eu sei aconselhar pessoas, eu sei ouvir, eu sei dirigir, eu sei cozinhar. Senhor, é isso que eu sei fazer. Como que eu posso pegar isso que eu tenho nas mãos e usar para a Tua glória, para cuidar de pessoas, para manifestar a Tua presença? É isso. A pergunta já não é qual é a minha missão, a pergunta é como? Como dizer sim para Deus? Porque, vamos lá, não é fácil também, né? E a beleza da história de Esther é que ela nos ensina como dizer sim para Deus. E o primeiro conselho que ela nos dá é: reconheça a sua dependência de Deus. Para que a gente consiga cumprir
a missão que o Senhor está nos chamando para fazer parte, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a gente não vai conseguir sozinho, que a gente não vai conseguir com os nossos recursos, que a gente não vai conseguir com a nossa inteligência e a gente não vai conseguir com as nossas forças. A primeira coisa que a gente precisa entender dentro do chamado de Deus é que a gente precisa de Deus. Que Ele não nos dá uma missão para ir sozinho, que Ele nos chama para uma missão. Que antes do ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Ele fala, vinde a mim. E aí a gente ouve o Senhor dizendo, eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que Ele se manifesta também com o nome Emanuel, Deus conosco. Esther tem isso muito claro. Veja o que ela diz lá no capítulo 4, verso 16, a parte A. Esther, capítulo 4, verso 16, parte A. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Veja, ela recebe a missão. Ela recebe aquele confronto de Mardoqueu. E ela fala, ok, eu vou, mas eu preciso de Deus. Ela deixa isso bem claro quando ela chama todo mundo para fazer jejum. O jejum era convocado, ele era exercitado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, quando o povo passava por uma situação muito difícil. Uma dor muito forte que não conseguia suportar sozinho, uma tensão, um problema, uma angústia que eles diziam, Senhor, a gente precisa de Ti. A nossa força não vai vir do pão que a gente come, do que a gente produz com as nossas mãos, a gente precisa do Senhor, por isso a gente jejua, para deixar bem claro para nós mesmos que a nossa força vem do Senhor. O jejum coletivo ele era praticado pela nação de Israel todas as vezes que um exército se levantava contra eles e o exército era maior que o deles. Eles faziam jejum e falavam, Senhor, não dá. A gente fez as contas aqui, o que a gente tem de soldado, o que os nossos inimigos têm de soldado, a gente vai morrer. A gente precisa do Senhor. Quando tinha uma situação de guerra, quando uma peste assolava o povo, quando eles passavam por um momento de morte, de praga, de dor no meio do arraial do povo de Israel, jejum era decretado. E o que Esther está fazendo aqui, ela está decretando jejum. Como que dizendo, eu preciso de Ti. Jejum nada mais é do que uma expressão da nossa dependência do Senhor. É uma forma de dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Era assim que era praticado o jejum no Antigo Testamento, era assim que era praticado também o jejum no Novo Testamento. As igrejas em Antioquia, antes de comissionar Paulo e Barnabé, jejuaram, dizendo, Senhor, a gente precisa da sabedoria do Senhor para saber o que fazer. A igreja, as igrejas gentias da Ásia, antes de comissionar os seus presbíteros, jejuavam e oravam. Jesus, antes de começar o seu ministério público, o que ele faz? Ele jejua e ora, 40 dias e 40 noites. Como que dizendo para nós, olha, eu quando fui começar o meu ministério público, sabendo de todos os problemas que eu ia enfrentar, que fique bem claro que eu precisei do Pai na minha vida, para que vocês saibam que vocês só vão conseguir cumprir a missão, assim como eu cumpri, se vocês estiverem na dependência do Pai. Veja, por que essa é a primeira atitude de Esther? Por que ela decreta esse jejum coletivo? Porque ela sabia que ela não tinha força para fazer o que precisava ser feito sozinha. Ela não tinha competência, ela não tinha gabarito, ela não tinha força, ela não tinha inteligência para fazer o que precisava ser feito. Ela estava dizendo, eu preciso de Deus. Veja, não é fácil dizer sim para Deus. Principalmente quando um sim para Deus representa um não para nós. É difícil. É difícil dizer sim para Deus quando Ele pede para a gente abandonar um vício que a gente tem tanto prazer e que parece que não tem problema. É difícil a gente dizer sim para Deus quando Ele pede para a gente sair da nossa zona de conforto e servir, ajudar. É difícil, isso dói na carne. É difícil a gente dar passos de fé. E veja, sem Deus, estamos fadados ao fracasso. Eu posso dizer para você, e você sabe disso, que nós não temos em nós a força necessária para perdoar como Deus quer que a gente perdoe. A gente não tem em nós a força necessária que precisamos para nos libertar dos vícios como Deus quer que a gente se liberte. Nós não temos em nós a força necessária para abandonar a situação de conforto. Nós não temos a força necessária para arriscar a nossa vida, os nossos relacionamentos por amor ao Senhor. Nós não temos força para dar passos de fé. É verdade ou não é? Quantas vezes a gente já tentou e não conseguiu? Quebramos a cara, não deu certo. Sabe a história de Esther, ela está dizendo aqui, olha,
Se você quer dizer sim para a missão de Deus e ser feliz e ter sucesso nessa sua jornada, a primeira coisa, não tenta sozinho, tá? Você precisa de Deus. Você já deve ter ouvido essa frase. Deus não dá um fardo maior do que a gente possa carregar. E provavelmente, em algum momento, você já deve ter repetido isso, como uma palavra de encorajamento, de fortalecimento. Mas eu tenho uma má notícia para você. E uma boa. A má notícia é mentira. Ou pelo menos uma meia-verdade. Porque sim, Deus dá para a gente coisa que a gente não consegue carregar sozinho. Moisés conseguiria libertar o povo sozinho? Jamais. Davi conseguiria derrubar o gigante sozinho? Jamais. Deus sempre dá missão maior do que a gente, para que a gente possa segurar na mão de Deus e falar, Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Dependência. Sabe, o Senhor, Ele nos chama para essa realidade de vivermos e desfrutarmos dos planos, dos sonhos de Deus, mas a gente precisa saber, a gente não vai conseguir sozinho isso. Você não vai conseguir salvar sua família sozinho. Você não vai conseguir, sabe, salvar o seu filho sozinho. Você não vai conseguir salvar seu casamento sozinho. Você não vai conseguir exercer um ministério que Deus está te chamando sozinho. A gente não vai conseguir impactar a cidade onde nós moramos, o estado onde moramos, o mundo onde moramos, sozinhos. Nós precisamos de Deus. Não é sobre uma boa música, uma boa palavra, é sobre joelho no chão e uma vida consagrada ao Senhor, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu clamo ao Senhor pelos meus filhos, porque os meus filhos precisam do Senhor. É sobre desenvolver uma vida de dependência, intimidade e relacionamento com o Senhor. Não é sobre estratégias, é sobre relacionamento, é sobre intimidade com o Senhor, porque quando o Senhor tem liberdade para agir na nossa vida, Ele pega pessoas pequenas, incapazes, fracas, como eu, como você, para manifestar a glória dEle, o poder dEle, porque quando eu sou fraco, então Ele é forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. É sobre isso o reino de Deus. É sobre isso que aconteceu na história de Esther. Esther nos ensina isso. E a última lição que eu trago da história de Esther é que se quisermos viver os planos de Deus, se quisermos viver a missão que o Senhor está nos chamando, a gente precisa decidir fazer a nossa parte. Veja o final do verso 16. Esther capítulo 4, verso 16, a parte B. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei, e se tiver que morrer, eu morrerei. Uau. Ela entendeu que a vida dela, se não fosse para cumprir a missão dela, não tinha sentido. É como um soldado que é convocado para ir para a guerra e fala, eu sei da realidade, da possibilidade de morte, mas essa é a minha missão. Essa é Esther. Mesmo sendo contra a lei e ir diante do rei, eu vou. E se tiver que morrer, eu morro. Mas eu vou cumprir minha missão. Ela teve essa decisão. E é interessante como ela toma essa decisão. Mardoqueu faz aquela pergunta retórica. Ô Esther, será que não foi para isso que o Senhor te colocou aí? E eu digo que é retórica porque a resposta é óbvia. É lógico que é. Porque quando a gente lê a história de Esther, não dá para acreditar que aquilo tudo foi uma coincidência. A gente consegue ver o cuidado de Deus desde o primeiro momento de colocar ela junto com o primo, mesmo os filhos, mesmo os pais tendo morrido. A gente vê o Senhor dando a ela graça diante dos olhos daquele mordomo que estava cuidando das mulheres ali. A gente vê o Senhor conduzindo toda a história e colocando ela no lugar exato, no momento exato. E aí fala, ei, para um pouco, olha para a tua história, olha para tudo que aconteceu. Será que não foi para isso que Deus te colocou aí? Sabe, às vezes a gente olha para a nossa história e olha para o lugar onde nós estamos, e a gente começa a usar a nossa história e o nosso contexto como desculpa para não dizer sim ao Senhor. Pastor, não dá para eu servir ao Senhor, não dá para eu dizer sim ao chamado do Senhor, não dá para mudar essa realidade, porque olha a minha história, olha os meus pais, olha os traumas que eu tenho, olha os pecados que eu já cometi, olha as lutas que eu passei. Pastor, não dá, porque olha o meio onde eu vivo, olha a minha área de trabalho, olha os meus parentes. Aqui na América, pastor, time is money.
Pastor, aqui na América você luta pela vida. E que vence o mais forte, aqui é selva. Aqui não, pastor. Quando a gente olha para a história de Esther, a gente descobre que quando a gente coloca a nossa história e o nosso contexto nas mãos do Senhor, eles não são desculpas para não servirmos a Deus. Muito pelo contrário, são instrumentos para honrarmos o nome de Deus. Sabe, a pergunta que Deus faz para mim e para você hoje é: será? Será que eu não fiz tudo isso na tua história, na tua vida, na tua família, para que hoje você não fosse um instrumento na minha mão onde você está? Sabe, se você parar para se lembrar de toda a tua história, você vai ver que Deus já fez muitos milagres, que Deus já te abençoou de uma maneira que você nunca imaginou que você viveria o que você vive hoje, que você experimentaria o que você já experimentou dessa terra. E a pergunta é: será que Deus não fez tudo isso para que você fosse hoje, no lugar onde você está, com a história que você tem um instrumento para abençoar pessoas, para transformar vidas? Como o Mardoqueu, essa é uma pergunta retórica. Porque sim. Hoje você tem que tomar a sua decisão de lutar contra o velho homem. Porque essa é a tua missão. Hoje você tem que tomar a decisão de lutar pela tua família, pelo teu casamento, de fazer a tua parte. Você tem que orar, você tem que buscar a Deus, você tem que, se prostrar na presença do Senhor, mas sim, você tem que se levantar e honrar tua esposa, honrar teu esposo, cuidar dos seus filhos, amar os seus filhos, arregaçar as mangas e exercitar os seus dons, decidir proclamar o Evangelho, a palavra de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus para aqueles que estão à sua volta. É você. Sabe, as nossas decisões são como que tijolos. As nossas decisões são como tijolos. Aqui tem blocos de Lego. E nós podemos usar as nossas decisões para construir cadeias, ou podemos usar as nossas decisões para construir castelos. São os mesmos blocos. São decisões. Agora a pergunta é: ser ou não ser? Eis a questão. Diremos sim ao Senhor para o chamado dele, ou não, vamos viver a vida, vamos lançar ao azar. Esther falou: eu prefiro morrer do que viver uma vida sem sentido, do que desperdiçar minha vida pensando apenas em mim, no meu conforto, na minha vida de princesa. Não faz sentido, enquanto pessoas estão morrendo lá fora. O conforto do palácio, ele é perturbado com a lágrima de Mardoqueu lá fora. O mundo está chorando lá fora. E nós não podemos estar dentro de um palácio acreditando que está tudo bem, existe uma missão. Sabe? E aqui eu volto de novo para Shakespeare. Uma das cenas de Hamlet é quando Hamlet chega no cemitério. E ele se depara com um coveiro. O coveiro estava mexendo lá em uma cova. E de repente, aparece um crânio. E ele olha para aquele crânio e pergunta para o coveiro: de quem é esse crânio, hein? E o coveiro diz para ele: é de Iorek. Quando ele ouve isso, ele toma um choque. Porque Iorek era o bobo da corte, do palácio onde Hamlet foi criado. E esse bobo da corte, Iorek, era o que brincava com Hamlet. E então, naquele momento, Hamlet vai, pega a cabeça, aquele crânio, e ele começa a olhar e como que tem um diálogo com aquele crânio, e ele começa a falar para o coveiro, para o crânio e para si mesmo, fala assim: cadê os olhos que antes estavam brilhando e me fazia sorrir, e trazia alegria e esperança para mim? Onde está a boca que cantava canções e eu dançava, contava histórias e eu me divertia? Onde estão os ombros que me carregavam e correndo pelo palácio e trazendo alegria? Tudo virou pó, argila e tijolo.
Hamlet continua a reflexão dele, e aí ele diz: não faz sentido. Nessa vida, tanto faz se dentro da corte você é o rei ou o bobo da corte. No final, tudo vai virar pó, argila e tijolo. Essa foi a conclusão de Hamlet. Mas essa não foi a conclusão da história de Esther. E aqui é onde 3 histórias se cruzam. A história de Hamlet, os Legos, a história de Esther e a tua história. Enquanto o Hamlet olha para a caveira e fala, tudo vira pó, argila e tijolo, a história de Esther diz que, sim, Esther terminou em tijolo, mas ela usou o tijolo da vida dela para construir um castelo, que o nome do Senhor é exaltado e a vida é celebrada até hoje. Até hoje acontece entre o povo de Deus, o povo de Israel, uma festa chamada Purim. Essa festa celebra exatamente esse momento em que o povo de Deus foi liberto da morte, em que Amã não conseguiu fazer o genocídio, e até hoje se celebra a vida. A vida de Esther não terminou na existência dela. Ela construiu um castelo em que até hoje nós olhamos e vemos a glória de Deus, o poder de Deus, a força de Deus. Meu irmão e minha irmã, a sua vida não precisa terminar em pó, argila e tijolo. Você pode usar a sua vida para construir um castelo que manifesta a glória de Deus e abençoa vidas à sua volta. Não existe uma vida melhor do que aquela que é usada para manifestar a glória de Deus. Sabe, não existe uma vida melhor em que contempla, que vê todas as realidades da sua vida como uma forma de abençoar pessoas, ser usado por Deus. Sabe, é para isso que Deus te chama. Não para terminar em pó, argila e tijolo, mas para usar a sua vida para construir um castelo onde o nome do Senhor é exaltado. E as pessoas dizem, castelo forte é o nosso Deus.